Exato. Foi o que você falou, tem até um ponto que fala assim: Exu no terreiro é rei, mas na encruz ele é doutor. É isso, é exatamente. Porque a encruza, ela é tão simbólico e o pessoal não entende a situação da encruzilhada. A encruza, como realmente ele é doutor, porque naquele ponto onde encontra duas retas se forma um campo de energia tão poderoso que a gente chama de é o campo da dúvida, é o campo da insegurança, é o campo que eu não sei, e é onde Exu atua, aonde ele é doutor, é onde ele dá o caminho, é onde a gente souber invocar ele dentro de nós, é onde ele mostra a direção. É onde a gente, quando escolhe, ele fala: não importa o que você escolheu, eu estou com você. A encruzilhada é o ponto de aonde todos nós sempre estamos, talvez durante todos os dias a gente está numa encruzilhada, que é um ponto de indecisão. Peraí, para onde eu vou? Direita, esquerda? Eu não sei. Mas aí nesse momento, algo desperta, você vai. Então, assim, encruzilhada é um ponto que quando ele pede pra gente, vai na encruzilhada, acende um charuto pra mim, vai ali, pede pra mim, porque com certeza ele tá vendo um ponto de indecisão, um ponto crucial que você tá precisando tomar decisão ou ser mais firme, tomar uma postura, e é esse o momento que ele entra. A encruzilhada. E às vezes as pessoas colocam assim, ai, tô numa encruzilhada, assim, mas de um jeito meio Pejorativa, né? pejorativo. É isso. Não, fala, não, é bom. Agora você tem várias opções. Você Exatamente. tá com o caminho aberto aí, olha para onde você quer ir. Exatamente. Por isso que Ali ele é é o bom. doutor. Por É isso o que ele é o doutor doutor. da encruzilhada. Porque assim, ele te dá várias opções. Independente da que você escolha, ele vai estar com você. Mas se vai, vou quebrar a cara, mas eu vou estar ali com você, porque eu vou fazer você aprender que lá tem uma rua sem saída. Vamos voltar de novo e vamos para um outro local. Desse É jeito. muito bacana isso. Até o Caboclo Sete Encruzilhadas falava assim: eu sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para mim não tem caminho Não fechado. tem caminho fechado. E aí o pessoal associa o nome encruzilhada, não vai na encruzilhada, não, né? É. O pessoal fala, aí tá numa encruzilhada. Não, encruzilhada tem no universo também, tem em tudo. Exatamente. Todo encontro de energia forma uma encruzilhada, que é o ponto de encontro. E agora vamos entrar num tema que gera controvérsia, gera até um pouquinho de polêmica, mas eu acho que é necessário também. Nós estamos no século XXI, nós estamos numa era de modernidade. A gente fala em Umbanda, a gente fala sobre caridade, e é caridade para todo mundo. E aí algumas pessoas confundem. Dentro da tua visão e também de outros sacerdotes, existem amplitudes nessa linha de raciocínio. O que é, até que ponto vai a caridade, o que deve ser caridade e o que pode ser monetizado, o que pode ser rentabilizado dentro de um trabalho de Umbanda. E aí eu falo para quem está assistindo, dentro de uma amplitude de manter um espaço, de trazer conhecimento e o atendimento em si. Sim, muito bom, muito boa pergunta. Dentro do ambiente de terreiro, que eu considero um ambiente sagrado, onde as entidades chegam, ao meu ver, e dentro do conceito que eu defendo, nada tem que ser cobrado, a não ser entre os médiuns uma cota para poder pagar o aluguel, para poder pagar o espaço, comprar o material de higiene, favorecer alguma coisa. Mas se todo mundo se cotiza, como lá no nosso centro a gente se cotiza, tudo fica equilibrado. E o que pode ser feito para ajudar a casa? Rifas, pode ser feito bazar, pode ser feito ajuda na cantina, né, na lanchonete do espaço. Isso tudo pode ser feito para poder manter o espaço, né? Mas o que não se pode fazer dentro desse espaço, que eu não concordo, é cobrar para um atendimento de uma entidade mediunizada, ou nem seja mediunizada. Qualquer tipo de conselho não tem que ser cobrado dentro de um ambiente. Cobrar por banhos, cobrar por trabalhos. Se a gente está ali a serviço, a gente está ali a serviço, tá? Então, assim, o que eu concordo sim, que seja monetizado externamente é estudo, curso. Como a gente busca, como eu busquei, como eu me formei em teologia, filosofia, administração, tem os estudos externos para eu poder me aprimorar. Aí sim, cada um busca da sua forma, com o que está sentindo aqui dentro. Mas em ambiente de terreiro, eu sou muito fiel a esses propósitos que eu falei aqui, a não ser só as coisas para custear o espaço, mas não cobrando nada do sagrado. Do sagrado, lá dentro, é sagrado, é free, tem que ser compartilhado com caridade mesmo,
e amor e irmandade. É legal você falar, porque assim, muitos sacerdotes vêm aqui, todos têm terreiros e praticam a caridade, e é quase unânime a visão, né? E aí algumas pessoas dizem assim, olha, mas aí eu vou fazer um curso, sim, ali, curso é estudo, você faz quando o sacerdote se forma no sacerdócio, ele precisa pagar o curso de sacerdócio, e tem material e tudo mais, isso é estudo, as pessoas vão estudar. E aí eu vejo que a Umbanda é a única vertente que as pessoas apontam o dedo e falam assim, um sacerdote de Umbanda ali, eles apontam como se, por exemplo, você como professor não pudesse receber. Mas normalmente os sacerdotes das outras religiões têm até um salário, coisa que não Opa, tem na Umbanda, um opa, salário. opa. Eu nunca vi assim, não sei nem se tem ainda já hoje alguma lei, alguma coisa de o sacerdote poder ter um salário. Mas você vai em religiões tradicionais, todos eles têm um salário, recebem lá, ficam Tem, tranquilos. tem. O sacerdote de Umbanda, ele precisa às vezes trabalhar por fora para ajudar a manter o terreiro. E aí, como professor e profissional do assunto espiritual, ele dá os cursos dele, né? Sim, sim. Isso eu concordo, porque ele buscou, ele investiu, né? E aí ele trouxe, modulou, fez um sistema, fez um passo a passo, né? E aí ele fez uma vertente para isso externamente do terreiro e oferece isso a todos. Isso eu acho muito positivo, não vejo isso, porque acho que isso até acrescenta, porque segundo uma lei de Bert Helling, né, que é o dar e o do receber, quando a gente também quer as coisas de graça, o universo de alguma forma vai tirar a gente de graça. Mas quando tem uma troca justa, né, dessa forma, tudo realmente volta, ainda mais na linha do conhecimento. Quando você ganha, às vezes, um curso de graça, muitas vezes a pessoa nem vai, mas quando ela investe, ela tira a energia, ela sai dela, ela consegue, ela se compromete ao estudo. Então, para mim, estudo tem que ter investimento. E Salomão falou isso muito bem claro lá na Bíblia, em Provérbios, quando ele fala que o maior investimento que você faz é em você. Isso ninguém te tira. Pode te tirar tudo na vida, tira tudo que é material, mas conhecimento ninguém te tira. Então, eu sempre falo para meus médios, busquem sempre, estudem sempre, porque isso é para a alma, isso fica gravado, entendeu? Para sempre, eternamente, isso é imortal. Isso, você morre aqui, mas o teu espírito leva para uma próxima condição. Mas, por exemplo, lá no nosso centro de estudo, para o corpo mediúnico em si, dentro do centro, é frio também. Eu digo assim, para fora, quando você quer fazer um estudo fora, abre-se um campo para fora, aí até um membro da casa que quiser fazer fora, tudo bem, mas você fez algo mais amplo, algo mais teológico, doutrinário, sistematizado, isso eu acho muito salutar. É legal o ponto também do oraculista, que às vezes o oraculista, ele é oraculista no dia a dia, tem um oráculo lá, um tarô, joga búzios, ou tem a mesa radiônica, né? E ali e ele também é médium lá no terreiro, às vezes as pessoas confundem, né? É isso. Fora do terreiro, ele tem uma vertente É dele, isso lá aí. dentro ele tá fazendo a É caridade isso. tranquilamente, né? É isso. É uma vertente terapêutica que leva para fora do terreiro. É uma atividade externa. Então, atividade externa eu valido, não tem problema nenhum. E a questão das incorporações, né? Hoje em dia, bom, a internet já é um terreno fértil para a gente ver muitas coisas. E a gente vê mensagens, a gente vê incorporações, a gente vê de tudo. E aí isso pode confundir a cabeça do médium iniciante, que às vezes pode se assustar ou às vezes ele pode idealizar que algo muito Modelar. grande vai acontecer com ele. Exatamente. Como a gente pode se ter um cuidado, vamos dizer, como uma pessoa pode ter uma precaução para que ela não caia num animismo ou então numa incorporação até falsa, né? Muito importante essa pergunta, Rafael. A pessoa ela não pode acreditar em tudo que ela vê. Ela tem que buscar. A Umbanda hoje ela não tem base filosófica escrita, bem embasada sobre mediunidade. E isso é que causa uma confusão muito grande no corpo mediúnico, principalmente para os neófitos, para as pessoas que estão se aproximando da Umbanda. Ela não tem material, então ela acredita, ela fica muito na questão do fenômeno. E o fenômeno
mais ostensivo da Umbanda é a incorporação. Eu não gosto muito desse nome, eu gosto de acoplamento. Mas é um fenômeno muito buscado para todo mundo. Todo mundo, as pessoas que, eu quero incorporar, mas não é assim. A pessoa deveria falar, eu quero estudar, para realmente aí você conseguir assentar a sua mediunidade. Mediunidade é algo muito sério, é um dom que você vai ser o meio pelo qual, mas se a pessoa não se preparar, ela vai sustentar talvez uma mediunidade de um outro polo, entendeu? Então, dentro da obsessão simples, da fascinação e da subjugação, que são os três caminhos do processo obsessivo, a pessoa pode verter para um lado desse e não conseguir sair mais, porque quando entra na fascinação, ele acredita que recebe Bezerra de Menezes e vai ficar recebendo Bezerra de Menezes, porque não vai acreditar sempre naquilo. Então, existem locais, e por isso que eu falo, o pessoal tem que ter cuidado com o que vê, não acreditar no que vê e buscar conhecimento, para poder realmente assentar a sua espiritualidade. Eu costumo falar, pessoal, eles perguntam para mim, Ricardo, o que eu faço para procurar um bom terreiro? Procura primeiro se o local tem estudo, se oferece estudo. Procura se o local oferece um plano de crescimento seu, de médiuns, porque tem pessoas, às vezes, que ficam 10, 20 anos de terreiro e não sabem nem o que é, o que vai acontecer com ele. Tem que ter planos iniciáticos dentro do terreiro para você saber como é seu crescimento, seus degraus. Outra coisa, observa se, mesmo se não tiver esses 2 pontos, se o pai de santo, a mãe de santo, ou o sacerdote, autoriza pelo menos você estudar fora. Esse é um outro ponto. Observa também como é que é o corpo mediúnico do espaço. Se o corpo mediúnico ele é conciso, ele é unido, ele não conflito. E outra, vá assistir umas 3, 4 vezes para o seu coração sentir. Se o coração cantar, tudo bem, mas se não cantar, o outro espaço vai aparecer. Procura primeiro o conhecimento, que com o estudo a tua espiritualidade vai te mostrar o local certo. O ponto do estudo. Já vi gente questionar o seguinte: para que eu vou precisar estudar se a entidade sabe das coisas? Essa pessoa falou assim. E aí a entidade respondeu: só que eu sei das coisas e você não sabe das coisas. Na hora que eu vou passar a informação, você não consegue ligar os pontos. Essa é simples. Isso vem de um passado do inconsciente. Antigamente, os médios, que hoje têm 70, 80 anos, eles vêm de uma vertente de mediunidade inconsciente. A entidade incorporava, acabou a linha do tempo, ela cessa, pronto. E abre-se lá na frente o que aconteceu. E o médium não aprende E quase o médium não nada. aprende nada, alguém tem que relatar tudo o que aconteceu, e mesmo assim, talvez o médium nem entenda o que a entidade passou. Então, isso vem, os antigos, que muitos terreiros ainda falam isso, que você falou, Fael, eles estão falando mediante algo ainda do passado. Então, não existe mais isso. Hoje em dia, a mediunidade, ela é 90, vamos botar assim, 99% consciente, sem inconsciente. Não tem como você falar que hoje é inconsciente. Então, o médium, ele tem que entender, ele participa do processo animicamente, e se ele não entender sobre animismo, não entender sobre as gradações anímicas, como funciona isso, ele vai ficar sempre naquela, não sei se sou eu, ele vai ficar sempre inseguro. E se o sacerdote ele não buscar esse conhecimento, ele não vai ter como explicar. E aí vai pegar nisso. Não, deixa a entidade, não precisa buscar, a tua entidade ensina. Não vai nessa hoje em dia. Isso não é um bom caminho hoje em dia. É super importante isso, porque é para esclarecer bem o pessoal mesmo. O conhecimento, ele é louvável, né? Então, antigamente, precisava cumprir, não tinha essa possibilidade de estudo, esse tanto de livro, as pessoas tinham que cumprir o papel mediúnico delas, e aí, de alguma forma ou de outra, era inconsciente. Era inconsciente. Beleza, hoje a responsabilidade está na mão dos médiums também. É isso. Até porque precisava naquela época, porque o nível não tinha tanta literatura como você falou, não tinha tanto conhecimento espalhado. Então precisava que a espiritualidade realmente ela passasse informação para dar esse embasamento filosófico e consciencial para que chegasse alguma década e expandisse o conhecimento. E aí foi vindo várias linhas, né, de Mata e Silva, Ronaldo Linhares, aí vem Rubens Saraceni. Você vai vendo que há um crescimento filosófico e doutrinário dentro da Umbanda com essas pessoas que vão chegando. E está se mudando, né? Dentro da nossa próprio estudo hoje que eu ministro, já mudou as linhas de Umbanda, já mudou o entendimento de Oxalá, já acrescentamos a linha do tempo, que não tinha. Então, assim,
é a expansão vai acontecendo e a gente vai se adequando, vai aceitando aquele momento que está chegando para a gente. Você citou 3 nomes legais aí, né? Que nem, muita gente fala assim, a Umbanda você faz a Umbanda do Zélio, né? O pessoal fala, você faz a Umbanda do Saraceni ou é do Mato Isso. Silva? Eu sempre respondo, o que vier. Tudo é estudo. Eu sempre respondo, estuda o Zélio lá, estuda o Ronaldo Linares, estuda o Saraceni, estuda o Mato Silva. São universos diferentes, né, cara? Mas São universos diferentes. são bem complementares. Bem complementares. Quando o Rubens era vivo, eu vinha para cá direto. Eu vinha, e uma vez eu trouxe vários livros, ele chegou para mim e falou, Ricardo, vamos ali na minha livraria que pega os que você não tem. Ele me deu 3 lá que não tem. E ele falou uma coisa para mim, ó, o que eu estou trazendo, através da mediunidade, daqui a pouco isso também vai mudar. Daqui a pouco virão pessoas que vão acrescentar mais. E Kardec deixou isso bem claro também. Ele falou que eu escrevi lá na frente, vai vir outros que vão acrescentar. Assim, aí a gente tem que estar aberto. Por isso que tem que ter cuidado com os dogmas dentro da Umbanda, porque a Umbanda ela é mutável. Ela não é imutável. Ela respeita leis naturais. Ela é uma religião natural. A religião natural ela é aberta, ela é mutável, ela se modifica de acordo com o nosso crescimento consciencial.